Olá pessoal, então continuando, na última aula a gente estava falando a respeito dos direitos reais de garantia, a gente viu as suas características, principais características, ser oponível erga omnes, trazer o direito de sequela, preferência, o seu caráter acessório e a indivisibilidade. E nós tratamos então do penhor, que é aquela garantia que recai sobre bens móveis. Então, para a gente terminar esse assunto, nós precisamos conversar agora a respeito da hipoteca. A hipoteca, em regra, ela é uma garantia que é dada sobre bens imóveis e também sobre aeronaves e navios. Isso significa que a aeronave e navio é bem imóvel? Não, Obviamente que não. A aeronave e navio continuam sendo bens móveis, porém sujeitos à hipoteca por expressa previsão da lei, ok? Beleza. O que a gente tem que tomar cuidado é que esses direitos sob a aeronave e sob navio, a gente pode ter aqui então uma consideração de que eles são imóveis por força de lei. Então eles não são naturalmente bem imóveis, mas por conta dessa imposição de hipoteca, eles são imóveis por força de lei, ok? Então a gente tem uma ficção jurídica aqui. Uma das grandes vantagens da hipoteca frente ao penhor é que na hipoteca eu não transfiro a posse do bem pro credor. A posse continua com o devedor, obviamente desde que haja aqui o registro, E isso tem sido a vantagem, tem sido porque desses três direitos reais de garantia que a gente vai conversar, a hipoteca é o que mais tem utilidade na prática hoje, A hipoteca ela é muito utilizada, diferente do penhor e diferente da anticrese, que são exceções a essa regra. Bom, essas hipotecas, elas podem ser judiciárias, podem ser voluntárias ou hipotecas legais. Aí a depender de quem vai determinar, Hipoteca judiciária determinada pelo juiz, voluntária feita entre as partes ou legal determinada pela lei, uma garantia determinada pela lei. O que a gente tem que ter cuidado é que o imóvel hipotecado, mesmo ele tendo sido dado em garantia, o devedor continua tendo a possibilidade de vendê-lo. De novo, Quando a gente falou dos direitos do proprietário, a gente conversou que o direito principal do proprietário é dispor da coisa. Então, se ele não pudesse mais dispor da coisa, ele não mais seria proprietário. Então, nós temos aqui uma previsão no Código Civil, no artigo 1475, que proíbe aquela cláusula que prevê que o proprietário não pode vender o bem dado em hipoteca, certo? Olha o 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Então, eu posso prever aqui uma antecipação de vencimento, mas eu não poderia impedir que o devedor, proprietário da coisa, pudesse vendê-la. Outro detalhe da hipoteca é que há a possibilidade da chamada hipoteca sucessiva, ou seja, mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem. O que a gente tem que atentar é que essa hipoteca sucessiva vai estabelecer uma ordem de preferência. Então, a primeira hipoteca que foi feita vai ter a preferência sobre a venda apenas quando for feita a venda por conta dessa dívida e sanar esse credor, que a gente vai para aquele que fez a segunda hipoteca, mesmo que o vencimento das dívidas sejam diferentes, Então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia, porque a prioridade será sempre do primeiro credor hipotecário e os outros serão pagos, então, subsidiariamente com o que restar do dinheiro da venda, certo? Beleza. Então, vamos conversar a respeito da anticrese. O que é a anticrese? A anticrese é um direito real de garantia também sobre coisa imóvel. No entanto, não é mais sobre o bem imóvel em si, mas sobre os frutos e rendimentos desse bem imóvel. Justamente por conta dessa característica, ela acaba sendo muito difícil de realizar na prática, porque na anticrese o que aconteceria
é que o credor teria que apresentar os balanços atualizados, demonstrar prestar contas, né, da administração que ele fez, o que acaba sendo muito custoso para o credor e acaba não sendo conveniente frente a outros modelos muito mais convenientes, como a hipoteca e a alienação fiduciária. Tudo bem? Então, para a gente terminar essa ideia de garantias, nós precisamos conversar a respeito da alienação fiduciária. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a alienação fiduciária não é um direito real de garantia. Ela não está prevista lá no artigo 1225, que trata de todos os direitos reais, ok? Então, isso é importante para a gente caracterizar. No entanto, a alienação fiduciária ela é feita de uma forma em que a gente tem a transferência de uma propriedade resolúvel e a finalidade é a garantia. Então, esse credor fiduciário, ele se torna proprietário daquele bem dado em garantia e, portanto, vai ser o possuidor indireto da coisa. E o devedor, ele fica apenas com a posse direta. E apenas ao final, quando ele arcar com a dívida, que aí a propriedade se resolve e passa para as mãos do devedor. Então, é um modo muito interessante de se fazer a garantia com custos bem mais baixos do que uma hipoteca, do que um penhor, do que uma anticrese, não havendo necessidade de procura do judiciário para a venda daquele imóvel, porque ele já está em nome do credor. Então, ele acaba sendo um meio que, por sua agilidade, por sua eficácia, acaba sendo muito mais utilizado atualmente. Entendem? Então, primeiro a gente vai ter essa propriedade que a gente chama de resolúvel, porque em algum momento ela irá terminar, que é essa propriedade do credor, e o devedor, a partir do momento que ele arcar com o pagamento de todas as parcelas, passa a ser, então, o proprietário por meio dessa resolução da propriedade, ok? Tranquilo? Pessoal, na alienação fiduciária a gente também tem a vedação ao pacto comissório que a gente conversou na última aula, né? Então, apesar de ter maiores facilidades na alienação fiduciária, da venda do bem poder ser feita sem a presença do juiz, não pode o credor, em regra, ficar com a coisa para si se não houver pagamento, certo? Apesar de nós termos aí algumas críticas da doutrina que vai dizer que deveria facilitar sim e que deveria ser mais fácil essa possibilidade, inclusive, de que o credor pudesse ficar com a coisa, certo? Bom, pessoal, então nós terminamos essa parte da matéria de direitos reais de garantia, terminamos nosso conteúdo e então é o fim. A gente se vê no dia da prova e até mais. Tchau, tchau!